Bom dia. Eu sou Marcelo Klein, sou diretor especial de reparação e desenvolvimento. Eu estou envolvido com o suporte, a reparação dos danos desde o dia 26 de janeiro. Fiquei envolvido no Comitê de Resposta Imediata e depois evoluiu para essa diretoria especial de reparação e desenvolvimento. A nossa reparação é baseada no princípio de reparação integral, que é um conceito dos órgãos de direitos humanos da ONU, que começa com um pedido formal de desculpas. Então, ontem nós completamos 5 meses do rompimento. Então, eu reitero aqui o nosso pedido de desculpas pelo enorme transtorno que nós causamos à população, às famílias, e eu reforço o nosso compromisso de acolhimento em toda a sua extensão possível. A reparação integral também prevê a reparação dos meios, de modo de vida das pessoas, para resgatarem a possibilidade delas de darem continuidade às suas vidas, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de condução da vida familiar e social. E acaba com o último conceito da reparação integral, todo esforço para garantir a não repetição. Então, isso tem muito a ver com todos os nossos esforços de fortalecimento de segurança de barragens e das nossas operações em geral, para que a gente minimize, tanto quanto possível, a chance de repetição de um evento desse. E a gente usar toda essa situação para, um dos objetivos da minha área também é usar toda essa situação para a gente melhorar as políticas internas da Vale, nossos processos, para que a gente tenha cada vez mais uma mineração segura, responsável e sustentável. Esse balanço, no passados 5 meses, a gente passou nitidamente uma fase emergencial, uma fase de pronta resposta, de acolhimento às pessoas, e que a gente estava envolvido principalmente com acolhimento psicossocial, acolhimento hospitalar, fornecimento de itens básicos de higiene. Então, é uma parte muito básica, de primeiro acolhimento das pessoas em relação ao trauma, ao impacto que elas sofreram. E, a partir daí, passados 2, 3 meses, a gente começa a planejar a reparação perene. Ou seja, todas as intervenções são de longo prazo, a gente tem muitas obras, a gente está falando de 10 milhões de metros cúbicos de registros que se espalharam, então toda a contenção do dano ambiental e amparo às pessoas. Então, nesse primeiro momento, a nossa preocupação é fazer uma reparação para as pessoas, para as famílias, para as comunidades e para o meio ambiente. Então, tem uma gradação lógica em termos aí da unidade mínima da pessoa, até pensar no ambiente em que ela vive como um todo. Então, hoje, na visita de hoje, a agenda está bastante focada na questão das obras. Então, é bastante importante vocês verem a magnitude das obras, como todos os aparatos foram pensados para conter o dano ambiental, como eles estão interrelacionados. A gente não tem uma obra única que vai resolver todos os problemas. Então, é um sistema de elementos, de engenharia, que juntos dão eficiência e eficácia para a gente conter o dano ambiental. Paralelamente, em relação ao balanço humanitário, eu queria reforçar que o nosso balanço ele se traduz muito em números, mas o importante é a gente falar sobre a construção desses números. Em relação à nossa capacidade de execução, isso não tem dúvidas. Agora, o importante é o como fazer. E o como fazer é através do engajamento social, é através da escuta dos atingidos, é através do fortalecimento dos grupos de relações com comunidades, o profissional de referência da família, que é um psicólogo, um assistente social, que é dedicado a cada uma das famílias, cada um tem em torno de 10 a 15 famílias, porque estabelece um vínculo de monitoramento sobre os diversos estágios em que aquela família está lidando com o luto, está lidando com a reconstrução da sua vida. Então, é um trabalho de longo prazo. Então, o fortalecimento da escuta social, apoio a relações comunitárias, referência da família, tem sido o nosso principal aprendizado e o cerne da nossa atuação. A gente entende que reparar financeiramente é a parte mais direta, mais óbvia, mais fácil. Agora, reparar do ponto de vista humano, do ponto de vista de resgate da condição de vida da família, dos seus laços emocionais e sentimentais com o território, tudo isso é muito mais sensível, tudo isso tem um tempo de cicatrização muito mais lento e é um cuidado especial que a gente está tendo. A mobilização toda se reflete em números, 10 hospitais mobilizados, 90 mil atendimentos psicológicos, mas por trás disso, tem pessoas da Vale que estão interagindo com pessoas atingidas, tentando exercitar a máxima empatia possível para entender a dor de cada um. A gente tem estabelecido também 3 postos de atendimento aqui em Brumadinho, esse aqui que é o posto central, no Clube Aurora,
tem ainda 2 postos de atendimento nos 2 epicentros, né, dos locais mais atingidos, que foram o Córrego do Feijão e o Parque da Cachoeira. E ali a gente tem então, um atendimento permanente, a nossa espelho, né, nossa janela de conversa estruturada com os atingidos. Então, a gente tem profissionais de psicologia, de assistência social, os profissionais que conhecem os processos internos da Vale, para capturar as demandas, dar tratamento interno e encaminhamento para um grande back-office, né, que faz todo o tratamento desses protocolos, que são relacionados a atendimento de saúde, a atendimento psicossocial, a transporte, a moradia. Então, em relação à moradia, a gente já tem mais de 90% das pessoas afetadas alocadas em moradias provisórias. Então, a gente estuda o perfil da família, que tipo de casa, apartamento é adequado para ela, quais eram os hábitos dessas famílias antes do rompimento, né? Tinha um quintal, tinha uma horta, como a gente consegue tentar refletir isso na condição provisória. E ela é provisória porque, em paralelo, a gente está com um pacote, né, com um conjunto de construção de indenizações. A gente entende que acelerar as indenizações é importante, né? Então, a gente constituiu com a Defensoria Pública um compromisso, que é um canal que permite que cada atingido traga a sua percepção de seus pontos de dano, né, em que extensão ele entende que ele sofreu danos. E essa composição de indenizações nesse termo de compromisso com a Defensoria Pública ele é muito robusto. Então, ele cobre danos morais, danos materiais, lucros cessantes. E a gente tem avançado bem, já fechamos praticamente 50 acordos de indenizações individuais, extrajudiciais, que estão sendo uma via rápida para a pessoa conseguir ter os bens materiais para retomar sua vida de forma mais rápida. Isso sem nenhum prejuízo do dano, da aquisição, né, dos benefícios que virão de construção de acordos coletivos. Então, a gente entende que o acordo coletivo é um acordo mais demorado, a construção dele envolve mais rodadas de conversa, mais equalizações do ponto de vista, né, e a gente aguarda, né, o avanço sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema das construções coletivas, e se elas determinarem algum ganho acima do que as individuais já estão definindo, a Vale está comprometida em arcar com a diferença desses valores. Então, acho que não há perda nenhuma em relação a gente ter um canal de indenização individual. Para os que desejam, ele acelera a retomada da vida, né, do ponto de vista de ter os recursos adequados para comprar uma nova casa, para estabelecer um novo comércio, uma nova pequena agricultura. Então, isso a gente entende como uma medida bastante positiva. Bom, a gente vai falar, depois você vai falar especificamente sobre obras, mas é muito importante também, do ponto de vista ambiental, a maior preocupação foi conter o dano imediato, né? A gente tem, entre o rompimento e até a confluência do córrego Ferro-Carvão com o Rio Paraupeba, cerca de 6 a 7 milhões de metros cúbicos de rejeito espalhado. Então, evitar que esses rejeitos sejam carreados por Rio Paraupeba é a nossa maior preocupação. Então, em 27 de maio, a gente teve um marco importante, que foi o fechamento das estacas prancha. Então, vocês vão ver que é uma cortina, né, uma grande parede de placas metálicas, que elas estavam posicionadas, mas elas estavam em aberto ainda, a gente não tinha fechado definitivamente por conta do ritmo das buscas dos bombeiros. Então, toda aquela área exigindo o fechamento das barreiras de estaca prancha foi priorizada pelos bombeiros e 27 de maio foi possível fazer esse fechamento. Então, isso é um marco porque a gente cessa o dano ambiental continuado. A partir de 27 de maio, nenhum sedimento é carreado para o Rio Paraupeba, isso já diminui muito a agressão ao rio. E isso nos garante essa segurança no período seco, né, que vai até 30 de setembro, teoricamente, e a gente está agora, que vocês vão ver hoje, um conjunto de ações que já está disponível, já está operando para garantir o cessamento do dano ambiental em período seco, né, a estação de tratamento de água fluvial principal deles, a disponibilização dos registros de ecobags, todo esse circuito vai ser bastante interessante vocês verem fisicamente como é que é o movimento, e temos um vídeo daqui a pouco que mostra isso também. E agora o grande desafio para os próximos meses é continuar com um conjunto de obras que garanta, né, que dê a máxima segurança para a gente de que esse dano ambiental não vai voltar a acontecer no período chuvoso, que o volume de água é muito maior e tem um risco de as estruturas existentes não garantir a contenção desse rejeito antes do Rio Paraupeba. Então, está falando de 2 barreiras hidráulicas, de drenagem, está falando de diques, então o CEU vai detalhar bastante esse conjunto de obras também. Então, e temos atuações diferentes em função do nível de criticidade do dano ambiental geograficamente. Então, do ponto de barramento, de rompimento, até a confluência
com o Rio Paraupebas, né, estão concentrados no maior esforço, porque uma maior parte do material está ali. O segundo trecho, que vai do Rio Paraupeba até o município de Joatuba, nós temos uma dragagem nos 2 primeiros quilômetros, que também é bastante importante. E a partir do Rio de Joatuba até a usina de Retiro Baixo, o Copel, né, são ações mais brandas, porque o nível de impacto é bem menor também. Bom, de uma maneira geral, o balanço comunitário é isso, uma sensibilidade da Vale à escuta, à importância da gente entender o atingido. A gente sabe que nem todos os pedidos são atendidos, né? A gente tem critérios de elegibilidade, tem políticas, eu tenho trazido bastante a questão da sensibilidade. As nossas políticas, elas são editáveis, ou seja, a gente verifica uma situação de exceção, verifica que no primeiro momento você pensou que aquela situação não era passível de uma cobertura, mas entende, né, um nexo causal maior, entende uma sensibilidade de uma condição de vulnerabilidade na família, a gente revisa a política também, e aí estende uma possível exceção para uma família a todas as famílias que estão na mesma situação. Então é um processo dinâmico, né, em que a gente está orientando todos os nossos colaboradores que tratam internamente, diretamente com o público, para garantir esse escuta ativo, para trazer as questões de exceção para serem avaliadas, né? E a gente tem ainda situações de insatisfação, né, porque é muito difícil falar em insatisfação com o ambiente, né, de transtorno, né, de gravidade, dramaticidade criado pelo rompimento, mas a gente está se esforçando o máximo possível para garantir que as demandas sejam entendidas, sejam ouvidas, escutadas e da melhor maneira possível sejam adequadamente encaminhadas. Em relação à agropecuária, né, aos agricultores, né, a gente tem um grupo de 8 agricultores, pequenos produtores rurais em Brumadinho, que tiveram as suas áreas de plantação totalmente destruídas. Isso envolve também um total de 24 pessoas, entre mineiros e arrendatários. Estamos com um programa com a Secretaria Municipal de Agricultura, com a Secretaria Estadual de Agricultura também, para fazer, acelerando as indenizações desse grupo, para que, tendo a indenização em mãos, eles possam fazer a aquisição da nova terra, redefinir se vão continuar plantando o que plantavam antes ou se vão partir para uma cultura nova. Então, temos apoio técnico da Emater também e das Secretarias de Agricultura para fazer essa recomposição, essa reconstituição, por exemplo, da comunidade de pequenos agricultores. Então, a gente tem vários subgrupos de atingidos que têm demandas específicas. Para cada uma delas, a gente tem um grupo técnico, né, que faz as interlocuções com as várias secretarias para isso acontecer bem. E falando de secretarias, tem um trabalho importante também, que é o de aparelhamento, né, das secretarias municipais, né, principalmente de saúde, assistência social, de educação e de turismo. Então, a gente tem uma interlocução muito grande com essas secretarias e com a Prefeitura de Brumadinho, né, repassando recursos para aumentar o efetivo, né, de pessoas, de profissionais qualificados que trabalham nessas funções, dando capacitação extra para a situação de reparação, para a situação atípica, né, que é o atendimento e acolhimento aos atingidos, e recursos físicos como carros, equipamentos de informática. Então, toda uma preocupação também de aparelhar adequadamente essas secretarias, para elas fazerem frente ao aumento de serviços que aconteceu por conta do rompimento. Então, todas elas tiveram a rotina dela alteradas, e no médio e longo prazo deixar um legado também de pessoas bem capacitadas e uma estrutura de secretarias para as funções principais, né, de suporte à vida, que são educação, saúde, assistência social principalmente, como um legado para as gerações futuras. E, vou chamar o Anselmo agora para dar continuidade. A gente vai apresentar um vídeo falando das obras. O vídeo é bastante didático, bastante elucidativo, e depois o Anselmo vai fazer um detalhamento específico em pontos de atenção, né, pontos críticos, né, na condução desses projetos de obras até o fim do ano, a relevância delas e que de forma, a forma integrada com que a boa execução dessas obras vão nos permitir o cessamento do dano ambiental aqui em Brumadinho e na bacia do Paraupeba. Bom dia, eu sou Anselmo Marinho, estou hoje como o gerente de projeto de engenharia dentro da diretoria de reparação e desenvolvimento. Tá? Estou com foco aqui nas obras de recuperação, né, e de reparação do município de Brumadinho. Para dar uma antecipada e uma visão geral das obras que a gente está no momento implantando aqui na região, a gente vai passar um caminho, né, correndo desde a primeira obra lá em cima, que é a barreira hidráulica número 0, até chegar na confluência com o rio Paraupeba.
Nos primeiros... Desde o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a Vale vem adotando uma série de ações para contenção e remoção dos rejeitos, além de limpeza e recuperação do Ribeirão Ferro Carvão e de um trecho do Rio Paraopeba. Nos primeiros quilômetros, a partir do ponto de rompimento da barragem 1, em direção à confluência do Ferro Carvão com o rio, área onde há maior concentração de sedimentos, estão sendo implantadas pequenas estruturas de contenção, 2 barreiras filtrantes e um dique. Em conjunto, estas estruturas têm como objetivo reter os sedimentos mais grossos e fazer com que os mais finos fiquem acumulados no fundo do ferro carvão, reduzindo o volume de material que se movimenta em direção ao rio Paraopeba. Os sedimentos retidos são removidos por meio de escavadeiras e sistema de dragagem, promovendo a limpeza da área. Após passar pelas barreiras e dique, a massa de água e rejeito que ainda desce pelo ribeirão é retida em um reservatório formado por uma cortina de estacas prancha instalada na região de Alberto Flores. Nessa região, os rejeitos são coletados por meio de um sistema de bombeamento e levados através de tubos para a estação de tratamento de água fluvial que está em operação. Na estação, que tem capacidade para tratar 2 milhões de litros por hora, o equivalente a cerca de 20 piscinas olímpicas por dia, a água é separada dos sólidos por um processo de decantação e posteriormente passa por um processo de filtragem, retornando limpa e dentro dos padrões legais ao rio Paraopeba. Os sólidos decantados na bacia de sedimentação são direcionados para grandes bolsas responsáveis por armazenar, conter e desidratar o rejeito. A água drenada dessas bolsas passa também pelo processo de filtragem e retorna limpa para o rio Paraopeba. Os sólidos serão removidos e transportados para uma área apropriada na mina Córrego do Feijão. No segundo trecho, que compreende 2 quilômetros do rio Paraopeba a partir da confluência com o Ribeirão Ferro Carvão, a Vale já iniciou a retirada de galhadas e materiais para que a equipe dos bombeiros possa realizar buscas por vítimas. Após a liberação dos bombeiros, o rejeito começará a ser retirado do rio por meio do sistema de dragagem. Os sedimentos retirados do rio serão direcionados para grandes bolsas similares às usadas na estação de tratamento de água fluvial para serem armazenados e desidratados. A água drenada dessas bolsas irá para uma estação de tratamento e em seguida retornará limpa para o rio Paraopeba. Ao final do processo, os tubos poderão ser integrados ao ambiente por meio de revegetação ou retirados e destinados a um outro espaço. A implantação de todas essas estruturas cumpre papel integrado no processo de contenção de sedimentos e recuperação ambiental do Ribeirão Ferro Carvão e do rio Paraopeba. Sabemos que ainda há muito a ser feito e vamos continuar fazendo. Bom, esse infográfico aqui apresenta toda a nossa área de atuação aqui e todas as obras que estamos implantando para cessar o dano, ou seja, cessar o carreamento do rejeito que se encontra hoje no fundo do córrego Ferro Carvão em direção ao Paraopeba. Para a localização de vocês aqui, ó, a barragem B1, né, que rompeu o córrego Ferro Carvão, e aqui o rio Paraopeba. Quais as obras que nós estamos implantando neste momento? Vamos começar lá de cima. Entre a barragem e a primeira barreira hidráulica, que é a barreira número 0, nós estamos fazendo naquele entalhe que a água já fez no rejeito do córrego Ferro Carvão, que está tentando voltar para a sua forma original. Nós estamos colocando pequenas barreiras de pedras. A barreira de 2 metros de altura, 3 metros de largura, que tem a função única de
barrar a velocidade da água que desce e também conter parte do rejeito. A grande obra que já se encontra implantada hoje é a barreira hidráulica número 0. É uma barreira formada de pedras com diâmetro de 50 centímetros, entre 50 centímetros e 1 metro, que tem a função precípua de filtrar a água. Ou seja, a água passa por ela, não há formação de lago e o rejeito é contido à sua montante, para sua posterior remoção e conduzir para as áreas que nós temos para fazer a deposição desse material. A segunda obra, chamada DIC 2, é uma obra de terra, tá? Ela tem a função de barrar água, formando um pequeno lago. Para que esse pequeno lago? Como o Klein comentou, a nossa estação de tratamento aqui embaixo hoje, ela tem uma capacidade de 2 milhões de metros cúbicos por hora. E no período chuvoso, a vazão nesse rio, ela ultrapassa esse valor, né? Então, para que esse volume excedente ele não atinja o rio Paraopeba, nós precisamos de alguns controles, né? São controles similares a esses que a gente vê nas grandes cidades, né? Os piscinões de São Paulo e Rio e as barragens de amortecimento aqui em Belo Horizonte. Então, na hora da chuva, no período chuvoso, naquele pico, ela segura, retém essa água, né? E na hora que encerra a chuva, ela vai soltando a água lentamente para que não exceda os 2 milhões de metros cúbicos por hora aqui embaixo. Também, retendo a água, o sólido vai sedimentar e a gente vai, no futuro, retirar esse sólido, né, o rejeito, e também trazer para as áreas de deposição. A terceira é a barreira hidráulica número 1, que, assim como a número 0, tem a mesma função. Drenar, filtrar a água, né, e conter os sedimentos. Ela é idêntica à de número 1, né, e nós iremos poder trabalhar nessa região sem nenhum acúmulo de água para retirar os rejeitos e trazer para a área de deposição. Um fato interessante aqui no DIC 2, pelo fato dela reter um pouco de água, ela vai permitir que a gente continue o trabalho de retirada de rejeito no período chuvoso, né? É uma obra que a gente fala que é de médio prazo, que seria um sistema que a gente vai dragar esse sólido e, através de bombas e tubulação, levar esses sólidos para a cava a antiga cava da mina do Feijão. Bom, agora a obra mais importante que a gente tem hoje aqui implantada é a barreira de estaca-prancha. Estaca-prancha são estruturas de aço que a gente crava no solo, né? E ela permite a formação também de um lago, né? Esse lago da barreira de estaca-prancha, ele também tem a função de amortecer os picos de chuva lá na frente no período chuvoso. Então, nesse lado, nós instalamos as bombas para levar a água para a nossa estação de tratamento de água fluvial. Hoje são 3 bombas, cada uma com capacidade de 1 milhão de metros cúbicos, 1 milhão de litros por hora, né? Sendo 2 funcionando continuamente e uma reserva para horário de manutenção ou falha de alguma unidade. Esse material, que é uma mistura de aproximadamente 70% de água e 30% de rejeito, de sólido, é encaminhada para a nossa estação de tratamento de água fluvial, né? E é iniciado um tratamento similar àquele que a Copasa faz para o tratamento de água para consumo humano. Os produtos utilizados no tratamento é aquele mesmo que a Copasa e as outras companhias de saneamento utilizam. Ela passa, então, mistura-se esses floculantes e coagulantes na mistura, né, de água e rejeito. Esse material é conduzido para um tanque de sedimentação, a água sobe, o sedimento desce, e aí nós temos 2 trabalhos. Essa água que subiu, ela já tem uma turbidez muito baixa. Nós passamos essa água por um filtro
de um componente chamado zeólita. Zeólita é um mineral semelhante às células, tem muita cavidade, e ela funciona como se fosse um ímã, né? Ela suga aquele material metálico, ferro e manganês, na água já com baixa turbidez, e retém esse material nele. E a água sai algo em torno de 10 a 25 NTUs. Tá? NTU é aquela unidade que a gente mede a turbidez da água. Nós estamos falando aqui de uma captação de água de aproximadamente 20 mil NTUs, aquela mistura de 70, 30 que eu comentei no início. E nós temos aqui uma água saindo entre 10 e 25 NTUs. Né? Em alguns momentos a gente consegue 2,5 NTU. 2,5 NTU é um copo de água desse aqui, essa turbidez aqui que a gente consegue em alguns momentos. Bom, esse material que sedimentou aqui na bacia de sedimentação, nós conduzimos ele para os geobags. São grandes tubos de geotêxteis que a gente armazena esse material lá dentro. Então, o que acontece? Na hora que coloca esse material lá dentro, ele vai ser desidratado, né? É como se fosse um grande coador. O sólido fica retido e a água sai por ele. Essa água que sai por ele, nós voltamos ela para o tratamento. É uma água já clara, ela já está em algo em torno de 100 e poucos NTU, mas ainda não é compatível com as normas do CONAMA 430, que estabelece que qualquer água que entra no tratamento desse tem que estar abaixo de 100 NTU. Então, nem sempre a gente garante esse 100 NTU, a água volta para o processo. Volta para o processo e volta para os filtros. Dos filtros, nós temos um tanque fora desse filtro, onde a gente faz a avaliação dessa água, né? Se ela realmente está dentro das normas do CONAMA. Estando dentro das normas do CONAMA, ela é lançada no Ribeirão Casa Branca, que é afluente do rio Paraopeba. Ok? Então, temos capacidade hoje de lançar 2 milhões de metros cúbicos de água por hora, né, no Ribeirão Casa Branca e dele no Paraopeba, para reduzir a turbidez da água. Caso essa água não esteja nessas condições estabelecidas por norma, ela volta para o processo. Tá? Volta para o processo e algumas vezes elas são utilizadas na retrolavagem dos nossos filtros. Perfeito? A nossa barreira destaca-prancha, nós iremos fazer um tratamento no córrego carvão, ferro-carvão, reabilitando ele, reabilitando a floresta ciliar, a mata ciliar que outrora existia, e aí sim a gente entra no rio Paraopeba. Nós temos algo em torno de 6, 7 milhões de metros cúbicos de material, desde a barragem até a foz do ferro-carvão, e algo em torno de 200 mil metros cúbicos retido no fundo do rio Paraopeba. Esse material, a gente vai, inicialmente, aquela parte superficial que é mais grossa, tem pedras de grande diâmetro, tem material metálico, tem galhadas, e possivelmente algum corpo de vítima, ele é triado, né, com auxílio de escavadeiras e um acompanhamento permanente do corpo de bombeiros. E tão logo a gente consiga retirar esse material, estamos aí com uma previsão de até 15 de julho a gente atingir esse objetivo, a gente entra para a dragagem. A dragagem nada mais é do que um barco dotado de um motor, né, que suga o fundo do rio. Ele é protegido por uma membrana que retém os sólidos, quer dizer, por mais eficiente que seja a dragagem, a tendência é um pouquinho de sólido subir. Então essa barreira retém esses sólidos para não aumentar a turbidez do rio Paraopeba. Esse produto que a gente vai tirar do fundo do rio, a gente, na média, a experiência diz que entre 70% e 60% desse produto que a gente tira do fundo é água e 30% a 40% é sólido. Né?
Então, usando a mesma tecnologia dos geobags, nós pegamos esse material e lançamos dentro dos geobags. Então, ele novamente desidratado, a água que sai por ele já sai bem clara, a gente passa por um sistema de filtragem semelhante a esse que eu comentei da nossa ETAF, né, de zeólita. Essa água também será testada e ela estando dentro dos padrões da legislação vigente, ela novamente vai ser lançada no Rio Paraopeba. Então, essas são as obras que a gente considera de curto prazo, né, que a gente vai minimizar o dano, né, dos rejeitos. A nossa meta é zerar, mas em momentos de chuvas de grande pico, né, a gente vai correr atrás através dos dois lados formados, né, para regularizar o fluxo de vazão. Posso tirar uma dúvida? Pois não? Porque é bastante informação, só para ver se está tudo correto. Rejeito minério ainda vai para o Rio Paraopeba? Hoje não. Hoje não? Hoje não. Isso já está estancado 100%? Está estancado 100%. Desde quando? Desde o dia 27 de maio. Desde o dia 27 de maio, então dia 27 de maio, meio-dia, nós fechamos o vertedouro da estaca prancha. Você vê no vídeo, aquela cena em que tem a última estaca baixando, sim, ali é o momento exato em que a barreira é fechada. A estaca prancha estava toda montada, com algumas estacas ainda elevadas, esperando a liberação da área para os bombeiros. No momento que você fica aquela última estaca, você fecha a estaca prancha. Certo. E só mais uma outra dúvida, essa barragem 6 é que está recebendo esses rejeitos de volta, né? Não. A barragem 6 não. Ah, tá. Ok. Estancou a chegada no Paraopeba, né? Estancou a chegada no Paraopeba. Isso. Tá, mas ainda está escorrendo o rejeito da barragem. E ele é retido, ele está sendo retido hoje já na BH0 e também na barreira de estaca prancha. Qual é a distância? Pessoal, só para a Artinha. Nós temos aproximadamente 6 quilômetros nessa região de tratamento. Artinha, só para a gente organizar aqui, só pedir um favor a vocês, identificar o nome e de qual veículo vocês são, só porque nem todo mundo conhece vocês aqui. Eu sou Marta Nogueira da Reuters, tudo bem? Então são 6 quilômetros que o rejeito ainda está chegando, mas a partir daí já está filtrado e aí não chega mais no Paraopeba. Ele está sendo, ele está espalhado, né, essa mancha, o que a gente chama de mancha, correto? Mas o córrego carvão, o ferro carvão, como eu comentei no início, ele já está entalhando o rejeito para buscar a sua forma original. Então, nesse entalhe, a água continua carreando os sólidos, né, o rejeito, então ele já vai estar sendo barrado aqui já na BH0 e aqui na estaca prancha. Então, desse ponto em diante, não está sendo carreado mais rejeito. Ou seja, o ferro carvão, então, o córrego, que está tentando, né, retomar sua rota, ele já não deságua diretamente no Paraopeba por causa dessas obras. Isso, perfeito. Hoje, a água dele não vai mais para o Paraopeba. Certo. Então, só porque Aliás, a água dele vai para o Paraopeba, mas depois desse tratamento. Ok. E aí, então, esse sólido que está voltando não é na barragem 6, não é isso? Ela está voltando para a cava. Não, a barragem 6, ela era uma barragem de contenção de sedimentos da mina do Córrego do Feijão, correto? No momento, como a mina está desativada, a barragem 6 está desativada, a única contribuição que ela tem hoje é de chuva e de algumas nascentes, mas estamos com obras lá e bombas para garantir que ela esteja sempre vazia, ok? Todo o sedimento que a gente está levando para a região da mina são sedimentos secos. Então a gente está formando pilhas, né, criando pilhas com esse material. Obrigado. Uma dúvida, Alessandra Bernichaia. Eu queria saber se todas essas intervenções... Não, eu acho que o Cristina está dando para ouvir. Todas essas intervenções já estão feitas? Ou essas que vocês mostraram, essas obras? Não. Como é que está o andamento e a previsão? Perfeito. Essas obras são as obras de curto prazo, ou seja, são as obras que vão garantir a passagem do próximo período chuvoso. Tá? Então, a nossa meta é que essas obras estejam prontas até o final de setembro, né?
que é o que é considerado pela série histórica, a partir do mês de outubro inicia-se o período chuvoso na região. Mas nenhuma, né? Só complementar, a estaca prancha está pronta, a estação de tratamento fluvial, a primeira está pronta, né? E aquelas contenções menores ao longo, e a barreira hidráulica zero estão prontas também. Então, desde do barramento, né, da barragem até a estaca prancha, a gente tem pronta essas pequenas barreiras de 2, 3 metros de altura, a barreira hidráulica zero, a cortina de estaca prancha e a estação de tratamento. Então, isso tudo garante o cessamento do dano ambiental para o período seco. Para garantir, minimizar a chance de algum extravasamento no período chuvoso, tem um segundo pacote de obras que vai estar pronto até fim de setembro, que são a barreira hidráulica 1, o DIC 2 e uma nova estação de tratamento da água, uma segunda, que pega basicamente de filtragem para tratar a água que sai da barreira hidráulica 1. Então, DIC 2, barreira hidráulica 1 e a nova estação de tratamento acoplada à barreira hidráulica 1 é a grande atenção nossa para que esse cronograma seja efetivado até 30 de setembro. DIC 2, barreira hidráulica 1 e a nova estação de tratamento que vai tratar a água que sai dessa barreira hidráulica, é o segundo pacote. E só lembrando que todas essas obras são monitoradas por uma auditoria independente, né, determinada pelo Ministério Público, que a gente tem reuniões semanais, praticamente um grupo de trabalho, a gente interage muito, né, toda semana temos reuniões, então as discussões das concepções de engenharia que são feitas, o caminho crítico, dificuldade de algum recurso, tudo isso é monitorado semanalmente. E uma vez por mês nós temos uma reunião de balanço em que essa auditoria independente reporta para o Ministério Público de Minas Gerais como está o andamento das obras. Essa reunião aconteceu ontem, por acaso, quase 5 horas de reuniões, que a gente passa todos os pontos, tanto de contenção de dano ambiental quanto de reforço das estruturas remanescentes. Então, esse é um ponto importante também. Parte das obras tem a ver com, didaticamente, a gente tem obras para reforçar a segurança das barragens remanescentes. Quais são as estruturas remanescentes? O que sobrou da barragem 1, que nem tudo extravasou, a barragem 6, a barragem Menezes 2. Então, obras de drenagem, obras de reforço da luz, tem uma série de obras para garantir que essas barragens que estão de pé continuem assim com segurança. Então, fortalecimento de barragens remanescentes, estruturas remanescentes, a primeira obra. A segunda obra é contenção do dano entre o rompimento e a estaca-prancha, que é o grande ponto, né, de concentração de rejeitos. Então, todas essas obras para evitar o carreamento estão sendo feitas. Terceiro, todos os serviços de remoção dos rejeitos. A gente está falando de 6 milhões de metros cúbicos, nós já removemos 550 mil, então é um volume enorme, um trabalho enorme para ser feito, então percentualmente ainda tem muito a ser feito, 550 mil metros cúbicos, né? Porque a gente tem que equilibrar a remoção com o avanço das obras de contenção. Nesse primeiro momento é mais importante evitar que a contenção avance. Então, todas as obras para garantir que esse rejeito fique confinado entre a barragem e a estaca-prancha. E, em paralelo, é importante também fazer a remoção para a restauração definitiva das áreas. E o ritmo das obras de limpeza é determinado pelo ritmo de buscas dos bombeiros. Então, é um grande fator crítico também. A gente tem a interação dos bombeiros, tem uma base de operação aqui, uma base de inteligência aqui, tem uma base de operação mais próxima da zona quente, e isso tudo é feito de forma integrada também. Pessoal, bom dia. Alvimar Maria, só para pontuar aqui, essa relação de focos de obra que já foi citado aqui, tem uma também que não é importante sob o ponto de vista ambiental, mas teve muita relevância inicialmente, foi a primeira obra que nós concluímos aqui, foi exatamente a ponte na Avenida Alberto Flores. É um outro foco de atendimento, onde nós tínhamos naquele cenário pós-rompimento, cerca de 45% da população de Brumadinho com o acesso dificultado, extremamente dificultado para a sede do município. Okay? Só mais um detalhezinho, né, que é bom frisar, essa empresa que o Klein comentou que está assessorando o Ministério Público, né, é uma equipe multidisciplinar de engenharia, né, que semanalmente visita todas as obras, né, e fazem esses relatórios. E outra coisa que é muito importante, que vocês verão lá no site, já é a remoção de rejeitos. Essa remoção de rejeitos hoje, que já atingiu a casa de 550 mil metros cúbicos, ela é toda feita, nenhum metro cúbico de solo sai dessa região sem a autorização do Corpo de Bombeiros. Né? Existe todo um processo,
de visual, de rastelamento do material e o farejamento de cães para garantir que o material já está isento de impostos. Posso fazer minhas perguntas? Pois não. Vamos organizar aqui para já fazer a Aqui, seria mais aqui no meio, para a gente é melhor. Você quer que ele se posicione? Ela está esperando para fazer uma pergunta. Já tem Deixa ela fazer a pergunta e depois a gente faz a política. Não, eu só queria tirar algumas dúvidas com relação ao caminho ali, da barragem 1 até a cortina de estaca prancha, são quantos quilômetros? Aproximadamente 6 quilômetros. 6 quilômetros. Outra coisa, a Vale imagina que o córrego Ferro-Carvão vai ser recuperado? Sim, esse é o nosso objetivo nos próximos 3 anos. Tá? 3 anos para ele ser nos próximos recuperado. 3 anos, a gente retirar o máximo de rejeito possível, né, da região e fazer a revegetação com as espécies nativas. Ótimo. E com relação ao valor que vocês divulgaram agora de 1,8 bilhão, ele envolve essas obras ou são obras que vão ser feitas? E se caso já envolver essas obras, quanto já foi gasto desse valor e quanto será gasto? Desse total de 1,8 bilhão, ele contempla 5 anos, 2019 e 2023. Para 2019, o que já foi gasto e a previsão até dezembro desse ano, vai de uns 450 milhões de reais. 450? 450 milhões. Muito bem. Vocês que estão na minha Micael da CDN, eu queria perguntar isso também com relação à recuperação. 550 mil já foram retirados de rejeitos. Vai ser possível retirar tudo o que escapou e já trabalha com uma previsão disso? Seria esses 3 anos ou para retirar tudo seria mais para frente? Esse é o objetivo que nós estamos perseguindo, maximizar a retirada de rejeitos e recuperar toda a água. Já trabalha com alguma previsão daqui a 10 anos? Não, nos próximos 3 anos, retirar todo o rejeito. Entre 6 e 7 milhões. Para cada um desses trechos, entre a barragem e a barreira hidráulica 1, barreira hidráulica 1, barreira hidráulica 2, barreira hidráulica 0 e 1 e 1 de estaca-prancha, a gente tem um planejamento detalhado de remoção de rejeitos. Né? O prazo mais longo é setembro de 22, então desses 3 anos. E a soma da cubagem, do volume, né, em metros cúbicos retirado desses 3 trechos, soma 6 milhões. Então está compatível com a estimativa de total de rejeitos entre a barragem e a estaca-prancha. Quanto de rejeito ainda tem no B1? 2 milhões. Dos aproximadamente 11 milhões, 2 milhões ainda estão contidos na B1. Tudo bem. Vocês tinham falado que faltava ainda essa previsão de investimentos da área ambiental, né, no último relatório financeiro. E aí eu queria perguntar se esse valor aqui agora cessa assim, as estimativas de vocês, ou vocês acreditam que possam ter novos valores ainda a serem adicionados? Nós estamos refinando isso nas próximas 2 semanas. A gente está encomendado um diagnóstico ambiental bastante detalhado, né? Tem 3 capítulos. Um capítulo do baseline, ou seja, qual é a condição da bacia Paraupeba até 25 de janeiro, meio-dia, antes do rompimento, os danos que o rompimento provocou e a proposição de ações. Né? Então, esse estudo que está, esses 2 primeiros capítulos, o baseline e a avaliação de danos, já está bastante avançado. Até agora, mais 2 semanas, a gente vai ter uma primeira versão bem avançada, e daí a gente vai poder, então, refinar a estimativa de investimentos ambientais, já no detalhe, por trecho da bacia. Agora, a gente entende que é um montante bem menor, né? Que a grande parte aí do investimento previsto para a recuperação ambiental já foi contemplada. A gente está na fase agora de refinamento dos números contra um escopo detalhado que está sendo construído nesse diagnóstico. As investigações a respeito que estão sendo realizadas pela Vale, a respeito do que ocorreu, também fica na sua diretoria, assim, se puder dar uma... Não, a minha diretoria é de 25 de janeiro para frente, a reparação. Agora, é claro que um dos objetivos da nossa diretoria, como eu falei, não deixar isso passar em branco, né? Tirar o máximo de aprendizado da situação do rompimento para reverter em melhoria de políticas e procedimentos internos da Vale.
Então, todos da empresa, sem dúvida, têm todo o interesse para que a investigação seja levada a cabo da forma mais conclusiva possível, que as causas estejam bem identificadas e que, a partir das causas identificadas, todas as ações mitigatórias, estruturantes têm que ser feitas, né, para um dos compromissos da reparação, que é o compromisso da não repetição. A gente depende do conteúdo das investigações, né, para transformar isso, para traduzir isso em ações de engenharia ou ações de gestão, para que não volte a acontecer. Agora, isso está ocorrendo em várias frentes diferentes, independentes, internas, externas. Então, toda a expectativa aí, até o fim do ano, ter essas definições. Só uma informação aqui. Se tem prazo para a conclusão dessas investigações internas e também para uma expectativa, você já tinha usado mais ou menos uma estimativa para fechamento de acordo, né, com a do TAC? As investigações, elas são conduzidas por comitês independentes, grupos diferentes. A gente estima que de setembro e outubro a gente já tem informações robustas em relação ao andamento das investigações. E sobre o TAC, a nossa área jurídica tem reuniões permanentes, né, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, com o juiz também cuidando das ações civis públicas, né, e a gente está, então, avançando na construção desse TAC de reparação e de um TAC socioambiental também. Agora, o prazo vai depender muito das condições de contorno e do avanço, né, dos vários pacotes específicos de negociação. Mas a conversa está frequente e ela tem evoluído a contento. Assim, entre uma reunião e outra tem progressos expressivos em relação ao entendimento, à composição, né, e a gente vem desidratando e refinando a pauta de independência. Então, eu estou entendendo que é um trabalho que está sendo bem realizado. A gente vai pedir só quanto vocês já fizeram na prática e quanto vocês já gastaram? Bom, nós estruturamos a nossa reparação baseado nos princípios de reparação integral, seguindo o protocolo de direitos humanos da ONU, que vai desde o pedido de desculpas às vítimas, às famílias, à comunidade, em toda a restituição, reparação, até a garantia de não repetição. Então, no primeiro momento, na fase emergencial, nós dedicamos bastante atenção ao apoio humanitário, apoio psicossocial, psicológico, hospitalar, ao suprimento de itens básicos das pessoas que foram removidas de suas casas, né, itens básicos de higiene, de alimentação, subsistência. Na migração das pessoas de hotéis para moradias provisórias, né, atendendo e entendendo as necessidades de cada família. E, em paralelo, as obras de contenção na área ambiental, né, para mitigar, né, e para limitar o avanço do dano ambiental à menor área possível. E desde 27 de maio a gente conseguiu interromper o dano ambiental continuado através do fechamento da barreira de estacas próximas. Isso na prática significa o quê? Na prática significa que o volume de rejeitos que extravasou, né, pelo rompimento da barragem está contido entre o ponto inicial da barragem e mais 6 km da frente, que é essa estaca prancha. Dessa forma, em vez desse rejeito ser carreado por água, por rio ou de chuva, contaminando o rio Paraupeba, ele é desviado para a estação de tratamento, onde a gente aplica coagulante, floculante, tratamentos químicos para formar flocos mais consistentes, mais pesados, para que esse material decante, que esse material afunde, e aí você, então, tem uma grande bacia de decantação que você draga esse material do fundo, acondicione em ecobags e essa água com materiais suspensos ainda é filtrada e devolvida para o córrego ferro-carvão e depois para o rio Paraupeba no nível de turbidez muito adequado. Então, na prática, não tem rejeito caindo no rio Paraupeba? Não, desde 27 de maio, às 12 horas, não tem mais, nós cessamos o plano continuado, não tem mais nenhum rejeito caindo no rio Paraupeba, porque ele está confinado entre a barragem e a estação e a barreira de estaca prancha. E sobre a chuva preocupa? O nosso desafio agora é fazer a complementação das obras de engenharia para dar robustez para toda essa estrutura para o período de chuvas. É importante entender que não existe uma única estrutura, uma única obra que resolva tudo. Então é um sistema integrado, são vários componentes, várias peças de engenharia, né, desde barreiras menores até barreiras hidráulicas, 2 barreiras hidráulicas filtrantes, um dique de 750 milhões de metros cúbicos para formar uma piscina, né, que vai reter água, que vai permitir a decantação dos sólidos também. Então, a combinação de todas as estruturas de engenharia vai nos garantir que no período de chuva em que a vazão prevista para o córrego ferro-carvão é acima de 2 milhões de metros cúbicos por hora, que é o dimensionamento que nós temos para a estação de tratamento de água hoje, permite, então, essas estruturas vão permitir a contenção dos rejeitos e minimizar a chance de extravasamento para o rio Paraupeba. As outras partes do rio Paraupeba, as outras partes foram atingidas pelo rejeito, o rejeito que já caiu. Vão ser feitas ações? Sim, a ação principal é em relação à parte mais crítica, que são os 2 quilômetros iniciais entre a confluência do rio do córrego ferro-carvão e rio Paraupeba
nos 2 primeiros quilômetros está sendo feita a dragagem, né? Tem uma grande balsa em que suga o material do fundo, né? Retira o material depositado, esse material também é acondicionado, filtrado e a água é removida. E à medida que você vai se afastando ao longo da bacia do Paraupeba, você tem ações de monitoramento. A gente tem notícias muito positivas em relação à recuperação da qualidade da água. Temos 66 pontos de monitoramento desde o ponto de rompimento até o Rio São Francisco. A pluma né, de rejeito está estagnada em Pompéu, né, na estação do Retiro Baixo, então isso é uma medida muito positiva também. E visualmente a gente não consegue mais identificar essa pluma, a gente tem que ter traçadores químicos, a gente faz análise química e vê que ferro, manganês e alumínio, por exemplo, que são itens, componentes químicos típicos do material arrastado, estão lá presentes, mas visualmente nem é mais possível identificar a pluma. Então essa medida é uma notícia muito positiva, que a perspectiva de recuperação de vida em condições adequadas do rio é bastante animadora e nenhum risco de contaminação do Rio São Francisco. Mas há quanto tempo esses 2 rios já vão estar prontinhos, como eles eram antes? Bom, a gente imagina que em 3 anos já tem a recuperação de mais de 80% da qualidade do rio. Agora, isso é um processo dinâmico, né? A cada mês a gente vai evoluindo, novos dados vão sendo agregados à nossa base de dados. A vantagem da bacia do Paraupeba é que a gente tem dados históricos, uma série histórica bastante robusta, então já era uma bacia degradada, então tem uma empresa contratada fazendo todo o diagnóstico socioambiental. Na parte específica ambiental, temos uma boa caracterização de qual era a condição anterior à barragem, ao rompimento da barragem, que danos essa barragem trouxe à bacia, e daí derivar as medidas reparadoras adequadas para a gente restaurar a saúde da bacia do Rio Paraupeba. Marcelo, a Vale também divulgou que vão ser 2.500 trabalhadores nessas obras. Eu queria perguntar se funcionários da Vale que trabalhavam em Brumadinho estão entre eles. Abaixa um pouquinho isso. Bom, a princípio não. A gente, desde o primeiro momento do rompimento, a gente teve um cuidado muito especial com os sobreviventes, com os empregados, né, que ou estavam no local do rompimento, ou estavam de férias, de qualquer maneira são vinculados àquele grupo de trabalho. Então demos a opção para a pessoa voltar, ficar em casa o tempo que fosse necessário para ter restabelecimento da sua condição psicossocial. Alguns declararam, eu quero voltar logo para o trabalho, é a minha administração, é a minha terapia. Então isso ficou sendo tratado caso a caso. Então, nós temos pessoas trabalhando em manutenção de estrutura, né, e em atividades de conservação, né, a unidade está toda parada, não tem operação nenhuma, mas, a princípio, as obras são realizadas por empresas terceiras, né, principalmente, né, então não há uma associação direta entre empregados da Vale e a alocação nessas obras. Nós já temos 1.300 pessoas trabalhando, uma expectativa de pico até 2.500. E essas pessoas são priorizadas as pessoas da região? Sim, já tem, das 1.300 já temos 700 pessoas de Brumadinho, que é um vetor importante também de engajamento, de retomada da normalidade da vida em termos de geração de renda do emprego. E quais foram as ações de segurança para essas pessoas que vão começar a trabalhar e que já estão trabalhando próximos aqui da barragem 6, né, que ainda está em pé? A barragem 6, estamos fazendo ações de reforço, né, de melhoria das condições de drenagem, de reforço de talude, e como ela não está em nível 3, ela não exige ações extraordinárias de segurança. O protocolo de segurança é um protocolo normal, como a gente atua em outras barragens, né, em relação a acesso, em relação ao uso de EPIs, em relação a treinamento em situações de emergência. Então a barragem B6, apesar dela ser contígua, né, e vizinha da B1, ela não está numa condição de fragilidade, especialmente crítica, que demande padrões de segurança acima da normalidade, que já são bastante elevados. E falando de segurança, essa semana lá na CPI de Brumadinho, foi muito discutida a questão da detonação. Enfim, qual que é o posicionamento da empresa? A empresa fez a detonação ou não no dia do rompimento da barragem? Esse assunto foi muito vinculado ontem, a nossa assessoria de imprensa fez um posicionamento em relação a isso. O que eu tenho conhecimento, como eu sou da área de reparação, meu conhecimento é o que saiu, de fato, do posicionamento formal da empresa, né? A detonação aconteceu às 13h30 em Córrego do Feijão e às 14h30 em Jangada. Agora a gente tem uma imagem de uma placa da própria Vale no local do Córrego do Feijão, marcando hora para detonação, que foi antes, na placa está escrito que é antes do momento do rompimento. Vocês têm conhecimento disso, que a placa estava lá na área de vocês? Não, eu não tenho conhecimento disso. As detonações são atividades normais dentro de uma condição de operação da mina. Agora, especificamente no entorno, entre 12 e 14 horas, que é o entorno do rompimento da barragem, eu não tenho esses detalhes. Mas nessas investigações internas que vocês fazem sobre a causa, que você falou que deve ter alguma informação se aquele local, vocês consideram também essa possibilidade das explosões? Isso pode ter alguma relação?
Eu não conheço isso a fundo, mas sem dúvida nenhuma, qualquer elemento que possa ser um gatilho para o rompimento da barragem está sendo considerado com certeza. Independente de qualquer associação a evento específico, né? Mas qualquer evento sísmico, explosão, né? Uma condição pluvial fora do comum, então um ranking de possíveis efeitos de gatilho, né, que estão sendo considerados tecnicamente do ponto de vista de investigação das causas do rompimento. A declaração da empresa é bem diferente, inclusive, da declaração da polícia, doutor Marcelo, porque a polícia diz para a gente claramente que teve detonação no dia do rompimento, e a empresa declara que não teve detonação. Teve ou não teve? Ela declarou que teve detonação às 13h30 às 14h30. Eu gostaria de voltar para o foco da reparação, que é onde eu posso agregar mais a contribuição para vocês. Com relação às famílias e pessoas afetadas, é possível dizer o número de pessoas que já foram relocadas, indenizadas? O que você pode falar para a gente com relação a números sobre essa parte social? Sim, 267 pessoas receberam a doação de R$100 mil, que foi uma doação emergencial, uma liberalidade, que não tem nada a ver com indenizações futuras. Nós já temos, do ponto de vista do termo de indenização emergencial, que é o pagamento de um salário para adulto, meio salário para adolescente, um quarto de salário para criança, a gente já tem 115 mil pessoas inscritas e já estamos fazendo pagamento de 100 mil. Então, retroativo a janeiro. Então, são 12 parcelas, né, nessas condições para o núcleo familiar completo. Então, é um grande esforço, um esforço gigantesco de fazer todo o cadastramento e a operacionalização desse pagamento. Já estamos atingindo 100 mil pessoas cobertas. E ainda há um conjunto de indenizações individuais e extrajudiciais, né, que são cobertas pelo termo de compromisso estabelecido pela Defensoria Pública de Minas Gerais e que entendemos que seja uma via de indenização mais definitiva, porque os valores pagos, né, contemplam danos materiais, danos morais, danos processantes, e já temos mais de 50 envolvidos, né, atingidos com acordos fechados, né, e os pagamentos sendo realizados, com 0% de desistência. Então, esse processo para a Defensoria Pública é um processo muito robusto, que permite atingir um acesso a uma indenização rápida, sem perda de nenhum valor adicional que seja construído a partir de indenizações coletivas, que a gente sabe que são de maturação mais lenta. Relocada, né, ainda não voltou para uma residência fixa. Quando que essas pessoas voltam? Tem uma previsão? Sim, agora em julho nós concluímos 100% das pessoas de Brumadinho alocadas em moradias provisórias. Como é que é esse processo? Né? A gente entende o núcleo familiar, faz uma entrevista para entender a composição da família, os hábitos da família, tem um mapeamento de todas as casas disponíveis, promove visitas para as pessoas verem com que casas elas se identificam mais, com que vizinhança, às vezes até questão de vizinhos, né, que um dando dica para o outro sobre um local mais adequado ou não. Aí são feitas obras pela nossa equipe de infraestrutura de adequação dessas casas para recebimento das famílias, algumas obras de melhoria, às vezes uma adequação de segurança para crianças, por exemplo, e as pessoas são, então, colocadas em moradias provisórias. Isso é um primeiro grande passo, porque a pessoa sai da condição de hotel, por uma situação desconfortável, começa a recuperar alguma rotina de normalidade. A moradia definitiva, ela vem com a indenização, né? Então, por isso que a gente estimula as pessoas para construírem seus processos indenizatórios, porque receberam um valor importante, ela tem a condição de definir a nova casa, né, o novo negócio que ela vai abrir, a recuperação da atividade, a agricultura, por exemplo, que ela faz também. Então, o próximo estágio é evoluir nas indenizações para que, de posse do dinheiro da indenização, ela possa comprar a sua moradia definitiva. E a gente também dá um suporte, um programa que chama Programa de Apoio Integral Atingido, né, que a gente cuida dos possíveis efeitos colaterais que as indenizações geram. As pessoas recebem um dinheiro muito atípico, muito fora da condição normal de qualquer um de nós, né, e aí tem que haver um cuidado para que esse dinheiro seja bem empregado. Então a gente tem 4 linhas de ação: apoio à escolha da moradia, né, uma educação financeira, né, como é que eu vivo com esse dinheiro não vai resolver minha vida, eu posso gastar tudo num carro novo, por exemplo, eu preciso, né, adequar as várias frentes da minha vida e equilibrar o uso desse dinheiro adequadamente. Ações para retomar a atividade produtiva, tanto comercial quanto agropecuária, e uma ação mais técnica de suporte à atividade aos pequenos agricultores, do ponto de vista, né, de terra adequada para plantar, tipo de cultivo a plantar e a contextualização disso dentro da produtividade. Se todo mundo plantar alface, por exemplo, gera um desequilíbrio. Então, uma adequação com o apoio da Emater sobre a melhor cultura a ser retomada e o equilíbrio disso na comunidade agropecuária de maneira geral no município. Marcelo, no dia 20 de fevereiro, algumas famílias foram retiradas de casa no Rio do Peixe. Elas estão para voltar para casa agora no dia 30. E elas reclamam que as casas foram danificadas, foram alvo de vândalos,
que eles perderam alimentos, a Vale vai ressarcir essas pessoas, as pessoas vão sair do prejuízo? Sem dúvida. Todo tipo de dano que for provocado pelos constrangimentos que nós causamos vai ser ressarcido. Tanto do ponto de vista material, quanto do caso de vista do dano moral também, via indenização. Marcelo, essa semana a gente gravou com alguns agricultores, eles reclamaram o seguinte, que não entraram numa negociação com a Vale e a Vale está oferecendo, está querendo comprar o terreno deles que foram afetados e está oferecendo um valor bem abaixo do mercado. Você faz parte dessa negociação? O que essas pessoas estão reclamando dos valores que a Vale está oferecendo para adquirir o terreno deles? Os valores são definidos pelo métricas regionais do município, né? Então, valores tabelados, não é nada arbitrado pela Vale. Agora, cada processo de indenização ele é único, né? Ele envolve uma série de condições de contorno, né? A situação do atingido, o tipo de dano que ele sofreu, a situação pregressa, como é que pretende dele, como é que era a vida dele até o rompimento, o tipo de dano ele teve, é único. Então, o que a gente recomenda é que a gente avance nas negociações individuais, nós temos toda a boa vontade de construir a melhor composição de indenização possível que atenda o atingido. Então, a reparação vai durar até o momento em que os atingidos estejam satisfeitos com as necessidades. Marcelo, ainda sobre essa questão dos agricultores, a Vale está estudando o pagamento das dívidas de Pronaf, que sei que tem sido uma constante reclamação nesse sentido, que são pessoas que fizeram dívidas e não puderam plantar. Sim, os processos individuais de indenização estão contemplando todas as dívidas que as pessoas contraíram por conta da interrupção da sua atividade. Isso é sim um item constante, né, do capítulo incessante para os produtores rurais. Obrigada. Obrigada.